E o Culturando de hoje vai falar de quadrinhos, vai falar de poesia e vai falar de dois grandes artistas jundiaenses. Não é porque eu conheço, não, porque são de casa, não. Esses caras são muito foda. Tô com o Ed e com o Cláudio. Tem um projeto incrível que vão contar hoje pra gente. Vocês vão contar tudo hoje pra gente. Vocês já discutiram aí os direitos autorais, quem é o quê, né, na verdade, né? Com certeza, que a gente já sabe quem fez o quê no projeto. É porque eu não quero briga, gente, porque daqui a pouco os barracos do Culturando. Mentira, que a gente estava batendo um papo aqui antes, falando sobre esse projeto, que é mais um projeto beneficiado pelo Programa Estímulo, né? Vamos no começo. Primeiro, como vocês se ajuntaram aí nesse projeto? Porque o Cláudio sempre trabalhou com teatro, né? Com a palavra, com a poesia. E você é o cara dos quadrinhos de Jundiaí. Quando um dos caras dos quadrinhos aqui em Jundiaí, que é cara referência, né? Bom, eu acho que assim, o Cláudio, ele tinha é uma peça de teatro, né? E ele chegou uma vez pra mim e falou que ele queria transformar essa peça de teatro em uma história em quadrinhos. E ele me chamou, falou, pô, vamos fazer. E aí a gente tava já com essa ideia. Quando surgiu o programa Estímulo, né, pra escrever o projeto, eu falei com ele, ô, Cláudio, aí ó, é uma nossa oportunidade de tentar escrever. Aí a gente foi conversando, escrevendo o projeto, nos inscrevemos e conseguimos ser contemplados, né? Então, tá aí. E como juntar esses dois universos, assim? A poesia, o teatro, né? São dois mundos lúdicos, dois mundos de arte, mas eles são meio distantes numa primeira olhada, assim. Se você for olhar superficialmente, você tá falando de duas coisas, né? Porque hoje a gente relaciona muito quadrinho com cinema, até por conta das superproduções, enfim. Como é trazer uma peça de teatro para um cenário HQ? Essa eu acho que foi a maior dificuldade, principalmente para mim, né? O Ed me passou muito material para estudar, de como transpor o espetáculo para o quadrinho, me ajudou bastante nisso também. Que, como ele falou, foi uma necessidade que eu acho que o espetáculo pediu depois. E eu convidei ele para assistir, quando ele assistiu ele falou, isso dá um quadrinho, falei, então vamos fazer. Aí, como já foi dito, ganhamos o estímulo. E aí a gente vai dar 2 oficinas, né, ainda pelo Prêmio Estímulo, para justamente falar sobre essa dificuldade, né, ou como que se dá essa transformação, dificuldade para mim, né, para alguns é fácil, transformação desse espetáculo em quadrinho. Então é legal que a gente vai ter dentro do prêmio também 2 oficinas, vai ser na Casa das Letras, e estamos fechando a data certinho. E aí justamente as oficinas vão mostrar um pouco disso, né, de como faz a transposição do espetáculo para quadrinho. Como você falou, geralmente quadrinho vira filme, né, ou um livro vira quadrinho. Agora espetáculo tem poucos que a gente conhece, pelo menos, que viraram quadrinho, né? Então é uma honra e assim, trabalhar com o Ed é muito tranquilo, a gente tem uma sinergia boa, né? Ainda não começamos a decapitar a cabeça de um do outro, mas enfim, é um trabalho super bacana, eu gostei muito. Para mim, lógico, é uma honra porque é um espetáculo transformando em outra matéria, em outro material que vai também depois se transformar num curta, então vida longa para isso, né? Então vai virar um audiovisual ainda, tem essa promessa. Quem sabe? Assim, lembrando que uma das ideias que a gente teve na hora de fazer essa transposição ali de uma peça de teatro para quadrinhos, a gente sentou junto para conversar, falar, Cláudio, e aí, o que a gente vai fazer? Porque a peça, ela na verdade é um monólogo, né, de uma pessoa contando algumas coisas que aconteceram. Então, para não ficar uma coisa... Para quadrinhos, às vezes isso ficaria um pouco meio chato, né? Tipo, você fazer um quadrinho... Não que ficaria chato, daria para fazer. Mas a gente falou assim, qual é o sentido da gente fazer uma história em quadrinhos de uma peça, assim, que é uma quadrinização da peça? Isso aí existe muito, às vezes, para filme. Tem a quadrinização do filme e tal. Pode ser feito. Só que assim, eu falei, vamos acrescentar alguma coisa para a pessoa que assistiu a peça... ler o quadrinho como um complemento, ou o contrário, a pessoa lê o quadrinho e assistir a peça como um complemento daquilo. Então, baseado nessa ideia, a gente falou, vamos fazer a história daquilo que essa pessoa, ou personagem do Cláudio, no caso, tá contando nessa mesa de bar, na peça. Então a gente coloca algumas coisas a mais até, entendeu? Que fica subjetivo na peça, a gente coloca. Então é meio que um complemento, né? São o mesmo universo, mas 2 histórias contadas de maneira diferente. Uma coisa interessante disso é que o espetáculo ele é atemporal. Ele, como o cenário é muito simplista,
é um tapete e, na verdade, a palavra é que conduz, então cada um cria esse universo do espetáculo dentro da sua cabeça. Nesse caso, o quadrinho não tinha como fazer isso, tinha que ter um ambiente, né? E aí, lógico, como o Prêmio Estímulo, como Jundiaí, contemplando isso, a gente colocou nas ruas de Jundiaí a história. Então é legal porque, né, a gente vai ter aí querendo ou não, uma homenagem também à cidade, né, e a algumas figuras dessa cidade que aparecem, que não estão no espetáculo, mas como ele falou, essa quadrinização precisa de um ambiente, né, diferente do espetáculo que você pode trabalhar com isso atemporal. Então a gente terminou quer dizer, o Ed terminou... Pode contar quem são as figuras, quais são os lugares? Tem, gente, a gente quer saber. Mas são assim, alguns são amigos nossos, né? Pessoas conhecidas da área da cultura aqui em Jundiaí também, mas que são amigos nossos. Outras são figuras históricas da cidade mesmo, né? E os lugares, né? Quem é de Jundiaí vai reconhecer, entendeu? Não vai impedir ninguém que não seja de Jundiaí, que não conheça, de entender. Mas, assim, para quem é de Jundiaí vai ter um gostinho diferente, assim. Como que vai ser comercializado esse quadrinho? Então, a gente tá aí para definir exatamente quando vai ser o lançamento e para marcar já alguns locais para fazer alguma tarde de autógrafo, alguma coisa assim. Tanto na cidade quanto fora. Tem alguns eventos voltados para quadrinhos, já que eu já falei pro Cláudio que a gente está inscrevendo aí para conseguir vender nesses eventos, né? Porque publicação independente é isso. A gente depende disso, né? É o contato direto com o público, porque não dá para fazer uma distribuição em banco. Qual a tiragem? A tiragem é 1.000 exemplares, que a gente que é o que estava previsto no projeto. Então é mais ou menos isso aí. E a gente encerra esse Culturando e a gente volta. Depois vou contar mais historinhas deles aqui numa próxima. E comprem o quadrinho, já encomenda, já enche o saco dele lá pra lançar logo, porque vai ficar... esqueci, quando que lança? A pergunta principal do rolê não fez, né? Quando lança? A gente está programando para comecinho de junho. Logo na primeira semana de junho, eu acredito que a gente já tá lançando. Que lindo presente Dia dos Namorados, gente. Coisa linda, romântico, um quadrinho. Ó, beijo, gente. Ó, vou ficando por aqui. Adeus. Eles estão brigando aqui, mas eu vou encerrar o programa, tá? Porque a gente vai fazer desenho agora. A gente vai fazer um exercício. Beijo. Tchau.